Saudações, gente. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Carlos Alencar para o Perspectiva Católica. Neste vídeo, continuaremos abordando a questão da crença dos católicos nos alienígenas. Bom, no vídeo passado, a gente meio que já matou a questão definindo que, tudo bem, não tem problema o católico acreditar em alienígenas. O grande problema da questão toda está o que leva uma pessoa a se interessar demasiadamente pelo tema dos aliens em primeiro lugar. Acho que essa foi a grande preocupação do vídeo que a gente fez já tem um tempinho e que eu senti vontade de continuar desenvolvendo com vocês. É engraçado que quando a gente observa os grandes escritores de ficção científica, não aqueles que são, digamos assim, completamente comerciais. Claro que todo escritor tem um lado comercial, ele vive disso, mas eu estou falando daqueles que são mais profundos, né? Aqueles que realmente querem entregar um subsídio de reflexão para os seus leitores e não só fazer, digamos assim, aquelas vendas blockbuster, né? Totalmente pop só para vender e gerar números. E um desses escritores que sempre me interessaram muito, que foi uma herança deixada pelo meu pai, é um escritor chamado Arthur C. Eu não sei exatamente o que é o C, mas depois posso pesquisar, acho que vai aparecer uma legendinha na hora que for mostrar o vídeo. Arthur C. Clarke, que foi um grande escritor de ficção científica do século XX, e uma das principais temáticas dele era justamente a exploração espacial e o encontro com civilizações alienígenas, ou pelo menos com indícios de civilizações alienígenas. Ele foi um escritor extremamente popular, entretanto as suas obras elas eram de uma profundidade acima da média. Então eu li alguns livros dele e recomendo muito como material de reflexão, porque de fato são obras que te fazem pensar. Claro, não era uma obra de inspiração cristã, não é uma obra de inspiração católica, e embora a obra dele converse às vezes com o catolicismo, o que é até bem interessante. Ele tem um livro que é um livro de contos chamado O Outro Lado do Céu. Foi o primeiro livro que eu li do Arthur. E um dos contos é exatamente de um padre jesuíta do futuro. A humanidade começou a explorar o espaço e os jesuítas, como grandes cientistas, pessoas que tentam conciliar a fé e o avanço tecnológico, também foram para o espaço. Então é comum nessa narrativa que ele construiu você ver missões espaciais laicas sendo enviadas para exploração, e no meio ali da equipe você encontra um padre jesuíta, que é como se fosse o capelão da missão espacial. Então ele oferece conforto espiritual para os católicos que forem ali da missão, tem a foto do Santo Inácio na sala dele, e ele vai fazendo reflexões sobre a exploração espacial, como é que isso se relaciona com a religião, etc. É bem interessante, não vou comentar mais para não dar spoiler, porque eu realmente acho que vale a pena quem tiver um tempinho, tiver um interesse em literatura, dar uma procurada, porque é muito bom. Eu lembro que quando eu li, foi uma leitura que me deixou bem reflexivo por meses. Ele consegue explorar muito bem todos os temas que ajudam a gente a entender por que uma pessoa, principalmente o pessoal, digamos assim, pretensamente erudito, se interessa tanto pelo tema dos alienígenas. E a gente já tinha dado uma palhinha disso no vídeo passado, quando a gente comentava que a crença nos aliens é, de certa forma, a religião moderna. É a religião que se permite ao homem moderno. A gente falou um pouco no vídeo passado e dá para a gente desenvolver um pouco melhor agora, com mais tranquilidade. Você vê, por exemplo, o Thor, né, que está saindo agora da Marvel, os filmes dos Vingadores. Você vê como eles fazem direitinho aquela jogada, né? Essa conjunção entre religião e tecnologia. Que os antigos achavam que a gente tinha sido visitado por deuses,
mas na verdade hoje sabe-se que não eram deuses, é apenas uma civilização super avançada tecnologicamente, e como os antigos não conseguiam explicar, atribuíram aquilo à divindade. Então veja que muito devagar, mas de uma forma muito decisiva, a cultura ela vai moldando o nosso sentimento religioso para que a gente troque o elemento divino pelo elemento alienígena. E na verdade o próprio alienígena ele não é endeusado. Na verdade o que é endeusado é a tecnologia. O que é endeusada é a ciência. Então o Deus do homem moderno é a ciência. Não é como se a gente fosse cultuar o alienígena por ele ser substancialmente diferente de nós, como se ele de fato fosse um Deus. Não, a única coisa que o diferencia é que ele tem uma tecnologia a mais. É totalmente diferente do sentimento cristão. Quando você olha para Jesus, Jesus tem algo que a gente não tem, que é a natureza divina. Então não é só porque Jesus é super inteligente, ou porque Jesus é super forte, ou porque Jesus é super alguma coisa. Não é isso. Se você olha para Cristo, você vê, claro, um homem, mas você sabe que ali não é um homem. Ali a gente tem Deus que se encarnou em um ser humano. Então é algo completamente diferente. A tecnologia não explica isso, né? Agora, no alienígena, a lógica é diferente. O alienígena seria basicamente um ser humano. Até a gente comentava isso no Facebook, a gente teve uma discussão bem legal no Facebook, em que a gente discutia, se a gente encontrasse os alienígenas, eles seriam ou não seriam homens? E aí um amigo colocou uma contribuição muito legal que ele falou, olha, metafisicamente, na verdade, um alienígena seria um homem, no sentido de que seria uma inteligência material, ou seja, uma inteligência que habita num corpo material, criada por Deus, assim como nós somos. Então seria uma outra maneira de ser imagem e semelhança de Deus, mas não de ser o próprio Deus. Então, metafisicamente, ele seria um homem. Pouco importa que tenha 12 olhos, 4 braços, 3 cabeças, isso aí é o de menos. O importante é uma inteligência que anima um corpo material neste mundo. Então, veja como, só para desenvolver o argumento, né, eu divaguei um pouco, mas a minha intenção é dizer que, na verdade, o que o pessoal diviniza não é tanto o alienígena. O que o pessoal diviniza é a tecnologia. Então, na verdade, a gente está tendo uma discussão que é uma discussão do paradigma tecnocrático. Nós acreditamos ainda um pouco, como positivistas, que a tecnologia vai trazer todas as respostas e a tecnologia vai trazer todos os nossos problemas. E aí é melhor ainda porque ela é um Deus, mas ao mesmo tempo ela é um Deus conveniente, porque se submete àquilo que nós queremos, se submete à nossa vontade, se coloca ao nosso domínio. Então, indo mais fundo ainda na reflexão, nossa tentativa de encontrar divindade nos aliens passa um pouco pela tentativa de a gente encontrar divindade na gente mesmo. Porque se o alien ele é igual a mim, metafisicamente falando, só diferencia o grau de tecnologia que ele tem, se de alguma forma eu me aposso dessa tecnologia, é como se eu estivesse ascendendo ao plano divino. Então veja como existem algumas esperanças de fundo, mais profundas, se a gente for começar a refletir, que ajudam a gente a entender por que os modernos se interessam tanto pelo tema do alienígena. Na verdade, é aquela velha busca do homem, cedendo à tentação da serpente e querendo ser como Deus. Só que agora, ao invés de você pedir a Apolo, a Marte, ou qualquer outro deus pagão, você esvazia esse ser da divindade, transfere a divindade para a tecnologia, mas no fundo querendo transmitir a divindade para você mesmo, porque todo mundo sabe que a tecnologia é um instrumental. Desde que você a domine, você toma posse dela e você passa, digamos assim, a ter acesso àquele poder como seu. Então, esse tipo de reflexão é exatamente aquela que o Arthur fazia quando ele introduz um livro, que é uma outra obra que eu recomendo que quem tiver um tempo procure ler, que é O Fim da Infância. No Fim da Infância, ele trabalha exatamente com a hipótese de que, qual é a sinopse do livro? A gente está na Guerra Fria,
Então, o Arthur atravessou a Guerra Fria, o medo da aniquilação nuclear, etc. e tal. E, de repente, no meio da Guerra Fria, na ficção que ele escreveu, apareceriam os aliens e tomariam conta da Terra pacificamente e começariam, de certa forma, a tutelar a humanidade e a dar conta de corrigir nossos erros em matéria de filosofia, em matéria de diplomacia, etc. E o livro vai trabalhando com essas tensões que surgem quando a humanidade encontra uma raça mais desenvolvida, que começa a querer ditar as regras de como eles vão se comportamentar. Comportamentar é ótimo, né? Como eles vão se comportar. E essa raça humana descobrindo que não tem mais espaço para o erro, não tem mais espaço para experimentação. A partir do momento em que você encontra as respostas que você tanto estava procurando numa civilização mais avançada, acabou o estágio, digamos, de infância da humanidade, e a humanidade tem que lidar com toda uma nova realidade que surge diante dos olhos dela. E aí, claro, vai entrar com várias situações especulativas. Como é que as religiões reagem a isso, como é que as políticas reagem a isso, como vai ficar a nossa situação de guerra diante do fato de a gente encontrar outra civilização, etc. e tal. E eu estou trazendo tudo isso com qual finalidade? Com a finalidade de voltar para aquele ponto inicial. Se vocês forem parar para ver, no fundo, o Arthur, ele conta isso na introdução do livro, né? Que ele estava em Londres e ele via vários balões acima do céu de Londres, que eram balões que teriam a finalidade de interceptar mísseis, por um acaso atirados pela União Soviética contra Londres. Então, supostamente, se acreditava que aqueles balões poderiam interceptar os mísseis, fazendo com que eles explodissem no ar. E aí ele vendo todo aquele cenário, aquela tensão apocalíptica no ar, essa questão da tecnologia e das suas várias possibilidades, ele pega e concebe o livro. Está escrito na introdução que ele escreveu. Então, vejam como o medo da tecnologia, dos perigos da tecnologia e o desejo de que ela possa ser canalizada de uma forma positiva por uma inteligência superior motiva a escrita de um livro que fala sobre os alienígenas. Então é aquele sentimento que a gente já vinha descrevendo ao longo do vídeo. Claro, não é essa a única explicação, mas é um subsídio interessante para a gente refletir que, no fundo, o problema, digamos assim, da crença nos alienígenas é o problema da modernidade. O homem não quer mais se reportar para Deus, acha que crer em Deus é uma coisa muito primitiva, é uma coisa própria do período religioso, obscuro da humanidade, e aí procura uma mística, procura uma explicação que seja revestida de um caráter científico, porque aí pode, e ainda com a vantagem de que não vincula, porque você ainda não encontrou nenhum alienígena, então é tudo uma especulação, e aí você pode viver a vida desregrada, a vida dissoluta, a vida imoral, porque, bom, ainda estamos esperando o Messias alienígena, que vai chegar, ninguém sabe quando, e vai nos dizer qual que é, digamos assim, a verdade, porque o Messias anterior, nosso Senhor Jesus Cristo, esse daí a gente não quer. Esse daí ele não está comprovado cientificamente, então ele não se sustenta diante do paradigma da modernidade. A gente prefere viver esperando uma especulação, uma resposta que virá de um céu, mas não é o céu místico dos anjos, dos santos, é aquele céu que os soviéticos descreveram quando foram para o espaço. Não sei se vocês vão lembrar que os soviéticos mandaram o primeiro homem para o espaço, e ele chegou no espaço, deu aquela olhada e falou: eu não vejo nenhum Deus aqui. Excelente, né? Porque ele achava que ele ia chegar na estratosfera, na exosfera, e Deus ia estar lá esperando por ele. Bom, quem é o infantil aqui? Mas enfim, só para dizer que é exatamente esse tipo de situação. Então, se quer esperar ainda uma redenção do céu, mas até o céu foi imanentizado. Não é o céu de Deus, é o céu, alguma galáxia distante, algum planeta esquecido por aí, de onde virão os deuses da modernidade para nos dar as respostas
que nós estamos procurando. Então, deixa eu ver, nossa senhora, já tem 15 minutos de gravação. Então, eu acho que é mais um pouquinho da gente poder continuar a nossa discussão. Eu não gosto de demorar muito, senão o vídeo fica muito longo. Vamos parando por aqui, meio que de maneira abrupta, mas só para a gente de novo checar o retorno. O primeiro vídeo teve um retorno legal, achei que foi um tema interessante. Se vocês gostarem, a gente continua falando sobre o tema. Vamos nesse sistema de conversa mais livre, para a gente poder ver se a gente chega nas nossas reflexões aqui na maior tranquilidade, em algum lugar, em algum raciocínio mais acabado, tá bom? Então, se vocês puderem comentar alguma coisa para a gente sentir como é que está o retorno, poder compartilhar com alguém que você acha que se interessa sobre o tema, para ajudar o canal a crescer mesmo, né? Para a gente poder alcançar cada vez mais pessoas, fomentar realmente essas reflexões, esses debates, desde uma perspectiva católica. Então, obrigado. Eu sou o Carlos Alencar. Louvado seja o coração de Jesus, para sempre do coração de Maria.